Eu cheguei nos apresentadores e disse: para o jornal, chama o repórter fulano de tal, que eu já mandei para o local, chama ele, que de lá ele vai tocar o resto do jornal. E aí, beleza? Eu vi a necessidade de criar esse canal porque muita gente me pediu para colocar em vídeo o que tinha de dúvida. E aí eu percebi que era interessante criar esse canal. Hoje eu vou falar sobre as pautas factuais no Dia do Jornalista. Só para você ter ideia, o que é o factual? O factual é aquilo que você tem que incluir no seu dia para ser discutido no jornalismo e que ele não estava previsto. Ele não tinha previsão anterior. Ele de repente surgiu. O jornalista lida com muitas coisas que são programadas ou no dia anterior ou com bastante horas de antecedência. Só que quando o factual surge, ele surge para derrubar tudo. Para você ter ideia, para que uma reportagem seja veiculada, ela bem antes de ser gravada, ela foi pesquisada, o assunto teve que ser pesquisado, você teve que encontrar fontes para falar sobre aquele assunto, você teve que imaginar o que de logística você vai precisar para aquela reportagem. Então, o jornalista ele pensa antes até no tempo de transporte que o carro da equipe vai deslocar, vai até o lugar, vai voltar, para dar tempo da reportagem ser editada e ir para o ar, entendeu? Para não ter erro. Reportagem boa é a que vai ser veiculado. Então, não adianta você ter uma baita de uma reportagem na mão e não dá tempo dela ser veiculada em televisão, no rádio, ou na internet, ou no jornal impresso. Você precisa de planejar bastante essa reportagem. Quando você planeja essa matéria, você entra em contato com fontes, você precisa de agendar, você precisa de saber a disponibilidade que aquela fonte tem para falar, se ela vai falar com você sobre aquele determinado assunto, porque a pessoa pode simplesmente não querer gravar. Mas vamos nos ater à reportagem factual, porque eu já estou querendo fugir de tema, mas vamos falar sobre o factual. É quando você não está prevendo que aquilo ali vai acontecer. Uma tragédia, um avião caiu, um desastre de tempo, do clima, chuva, alguma coisa assim. Quando acontece isso, você tem que entrar em contato com aquelas fontes que você agendou anteriormente para aquele outro assunto. Você tem que determinar que aquilo lá não aconteça, não seja mais feito. Ou você tem que remarcar para um dia mais para frente, ou você tem que simplesmente desmarcar, ou um ou outro. Quando essas coisas acontecem, tipo uma bomba explodiu no centro da cidade, você tem que mandar uma equipe de reportagem. Por quê? Porque ele é um fato público, é notório, é de interesse social. Então as pessoas querem saber o que é aquilo no jornal. Quando você vai lá, faz a reportagem, aquilo ali vai atrair uma audiência, atrai o interesse da sociedade. O factual ele tem um espaço no jornal, não adianta. Eu não conto as vezes que foi preciso eu desmarcar uma reportagem por conta de factual. Já aconteceu até situação em que o entrevistado estava para entrar no estúdio, para ser entrevistado, e eu simplesmente, ali com ele, tive que explicar que aconteceu uma tragédia, que aconteceu uma situação, e desmarcar e colocar a entrevista para acontecer no dia seguinte. Já aconteceu. É meio que uma deselegância com quem está ali já esperando? É, mas você tem que ser o gatekeeper, o guardião do portal da notícia. Então você vai determinar o que vai entrar ou não no jornal. Simplesmente assim. Um factual que marcou muito a minha carreira foi quando um atirador dentro de uma escola particular, ele começou a atirar nos próprios colegas. Era um aluno da escola e que já chegou até a matar a criança nesse atentado. Simplesmente tudo que estava previsto no jornal foi derrubado. Eu cheguei nos apresentadores e disse: para o jornal, chama o repórter fulano de tal, que eu já mandei
para o local, chama ele, que de lá ele vai tocar o resto do jornal. Eles não estavam esperando, os apresentadores não estavam esperando, a chefia lá no suíte já sabia que isso poderia acontecer, porque eu já estava discutindo, enquanto eu ia apurando, já estava discutindo com a chefia, e aí eu simplesmente parei o jornal, desmarquei tudo que estava previsto para entrar no restante do jornal e coloquei essa notícia no ar. Mas isso já é assunto para uma próxima pauta. Vamos fazer o seguinte? Depois a gente discute isso. Eu espero ter te ajudado bastante. Até o próximo vídeo.